Fala pessoal, voltando a gravar aqui para vocês, análise de partidas. Essa partida aqui foi jogada entre o Marcelo Ciro, um grande mestre aí do Brasil, é, contra o Wellington Lima. Wellington Lima, mais conhecido como Pitoco. Foi jogada agora nos regionais de São Bernardo do Campo. É, na semana passada, a semana passada foi jogada. O sorteio foi de H6 para H4, peça aqui de H6 para H4, somente esse, tá? E aqui as brancas jogam, beleza? É, aí o sorteio aqui é bastante jogado o lance C3B4, tá? Inclusive é a melhor opção. Uma vez que se C3D4, é, as negras têm um bom desenvolvimento aqui com D6 E5, tá? E se B2 C3, C7 D6, e aqui você fica limitado, se trocar ele está entregando F6 F5 e depois vai vir atrás da peça. Se jogar E3 F4, ele troca B6 C5, você vai ficando travado aqui, né, no flanco direito. Para essa linha aqui, geralmente tem que desenvolver com A1 B2, D6 C5, G3 F4 e tentar algo aqui com as brancas, tentar soltar esse flanco e tudo mais, tá? Por isso C3 D4 não é viável, tá? Não é um lance bom. O normal aqui é C3 B4. Tem algumas maneiras de se jogar, tá? F6 E5, F6 G5 também é uma possibilidade. Mas uma jogada B6 C5 e pedindo aqui que se coloque o peão em C5, tá? Marcelo Ciro jogou o melhor lance da posição, B2 C3, e aqui o Wellington Lima deu F6 E5. Aqui tem algumas opções, como B4 A5, A1 B2, G3 F4. Se eu não me engano, eu jogo G3 F4, tá? Se eu não me engano, é o lance que eu costumava jogar. O Marcelo jogou com B4 A5, o Wellington Lima G7 F6, e aqui o Marcelo Ciro trocou C3 D4, tá? Indo para o canto. E já frisando aqui, tentar segurar aqui esse flanco direito das negras, né? Por conta do C5 que está na frente do A7, tá? Então a ideia inicial é essa. Por exemplo, se H8 G7, G3 F4, se F6 G5, A1 B2, aqui pode se jogar, sempre com a ideia de travar aqui esse flanco, tá? O Wellington Lima jogou F6 E5, Marcelo Ciro trocou, é 3D4. E aqui tem duas opções de captura. Uma é com E5 para C3, que foi a jogada, tá? E a outra seria com C5 para E3. Se C5 para E3, estoura tudo, tá? Depois o Marcelo iria trocar. Captura, captura. E aqui as brancas ficam mais ativas, tá? As brancas vão chegar no centro primeiro, com C3D4. Deixa eu ver aqui. As negras estão bem no canto, né, do tabuleiro. Então, as brancas têm uma iniciação maior do que as negras, beleza? Não ocorreu, ele capturou com S5, eu também iria capturar com S5, tá? E agora ele cometeu a primeira imprecisão, tá? Que foi desenvolver o H8. De início parece um lance bom, tá? Se desenvolver a peça atrasada, né? Porém, o nosso flanco direito aqui das negras está muito travado, tá? Sempre que a gente tem uma peça aqui em A5 e as negras têm aqui em C5 e A7, em algum momento a gente vai ter que tirar essa peça de A5 para poder desenvolver a peça de A7, né, que é a peça atrasada. E para tirar essa peça de A5, eu preciso remover essa peça de D6, tá? Então o melhor lance da posição aqui seria o D6 para E5, tá? Vinícius, mas eu estou facilitando aqui que ele troque e desenvolva o H2. Tudo bem, eu estou facilitando isso, só que eu vou conseguir desenvolver o meu H8 e vou fazer uma pressão nesse flanco aqui no futuro, tá? Por exemplo, se é um B2, G7, B2 C3, C7 B6, tô liberando a passagem aqui do A7, tá? E tô ameaçando aqui ficar atacando F6 E5. Ele só tem uma defesa de G1, né? Então a posição das negras ficaria melhor, tá? Aqui seria o melhor lance da posição.
Obviamente não precisa trocar, tem outras opções aqui, como um B2, H8, B2C3, tá? E aqui iria simplificar a partida facilmente. Pode trocar o 3 por 3. E agora, desenvolveu o A7, as brancas vão desenvolver também. E aqui segue igualdade, tá, pessoal? Essa seria a possibilidade. Quando ele jogou H8 e G7, o Marcelo Ciro continua com o plano dele, que impedir o desenvolvimento do A7, tá? Aqui G3, F4, G7, F6, A1, B2, F6, E5. E agora, se o C5 está atrapalhando o A7, a gente tem que continuar impedindo que ele consiga desenvolver essa peça. E o lance aqui do Marcelo Ciro foi um lance espetacular com F2, C3, tá? De primeiro modo, esse lance faz duas coisas. A primeira aparenta que a gente vai ficar com o flanco debilitado, né? Porque a gente só tem a defesa do G1 para H2, certo? E por conta disso, ele acaba induzindo as negras, né? Quem está conduzindo com as negras aqui, ele acaba induzindo o adversário a crescer o olho e começar os ataques nesse flanco, né? No flanco direito das brancas, que foi o lance jogado pelo Wellington. F7, F6, e aqui as brancas já estão perdidas, creio eu. Tá? O B2, C3 aqui vai ser o melhor lance da posição. O que salvaria a posição aqui seria o F8 e G7. Tá? Com E7, F6, por que as negras estão perdidas? Porque agora ele não vai conseguir soltar o A7, ele vai ficar sem tempo. B2, C3 foi jogado, ele atacou, F6, E5, né? A gente defende com G1, H2, certo? Só que agora ele está longe demais para poder atacar novamente, né? E ele não consegue, por exemplo, o F8, E7 por conta do golpe. Teria uma dama aqui, né? Capturando até F8, certo? Então ele não consegue o F8, E7, tá? O que seria uma solução, né, para poder tentar trocar aqui C5, B4 e tudo mais. Se D8, E7, simplesmente vai atacar, né, fica obrigado a fechar e aqui vai perder com o tempo, tá? Aqui é só questão de tempo até perder a posição. F8 e G7 foi lance jogado e aqui é um F2. Agora G7 para H6 e aí ataca C3, D4 e não tem jeito, não tem mais lance, né? Ele é obrigado a travar com a 7B6. Aqui fechou o bloco, né? Não tem compensação, tá? Aqui no bloco não tem compensação. E as brancas estão claramente ganhas. Aqui C1, D2 e as negras abandonaram, tá? Porque se B8 A7, C3, B4, vai furar aqui e fazer uma dama, né? E se E7, F6, simplesmente E3, B4, seguido de F4, G5, capturando 4 peças. Vamos voltar aqui no erro, né? Que foi o ataque. O ataque não, perdão. Foi o E7, F6, né? E aqui teria a salvação ainda jogando com F8 e G7, tá? Agora chega o B2, C3. Percebe que se ele continuar jogando aqui o G7, F6, E7, F6, perdão, ele vai continuar sem tempo, né? E aí a ideia que era tirar a peça da frente, né? Para poder depois liberar o A7. Aqui tem uma atividade maior para as brancas, tá? Aqui as brancas têm muita opção de jogo. C3, D4 é uma, E3, D4 é outra, E1, F2 é outra, G1, F2. A posição das brancas está muito boa, tá? Muito boa mesmo. Aqui a questão é você encontrar a melhor opção, tá? Achar a melhor opção. Essas três que eu falei, que eu mencionei, essas três não, uma, duas, quatro. Essas quatro que eu mencionei são muito boas. Eu jogaria aqui certamente com duas opções. Uma seria o C3, D4, empurrando logo as negras para o canto, né? E depois vindo com G1, F2, tendo opções de troca, por exemplo, C7, D6. Eu tenho opções de troca, tenho opções de jogar o D2 e tudo mais. Também cria uma opção de troca aqui com F2, G3 no futuro, tá? Caso eu queira. Estou bem posicionado, as brancas ainda estão com a 7 lá para trás. Ou o E3D4, que também parece ser um lance bom, tá? Só que aqui é o seguinte, com o E3D4, eu removo a opção de troca futura ali depois com D4 e C5, por exemplo. Aqui joga, E1, A7, F2, E7, D6, G1, F2. Uma posição também boa para as brancas, tá?
Agora teria que trocar. Ataca não, perdão. E7, F6. D2, G7, G1. Agora acho que pode trocar? Não. Tem que ser F6, G5. F2, G3, G5, H4. Troca. Monta. Agora sacrifica e monta. Tá? Posso deixar aqui capturar. Fazer minha dama. Essa posição é de empate, porém as negras vão ter uma dificuldade aqui até conseguir passar para a dama, tá? Mas vão vir aqui forçando, depois vão entregar duas e passando para a dama. Isso seria uma opção, e a outra seria com C3, D4 também, um ótimo jogo aqui para as brancas, tá? A 7B6 não pode, tem que ser o E7 mesmo. Acho que tem a opção aqui de trocar, tem a opção de trocar também, tá? Mas a atividade é totalmente das brancas que ficam com o centro do tabuleiro, beleza? Então essa partida aí foi jogada, muito bem jogada pelo Marcelo Ciro, soube aproveitar bastante aqui a deficiência da peça de A7, né? E essa é a diferença aí de um grande mestre para um jogador intermediário, tá? Quando a gente tem uma vantagem, né? A gente vê uma deficiência no jogo do adversário, a gente consegue aí aproveitar até o final e muitas das vezes converter em vitória, né? Aqui ele ficou ruim, a gente está no lance 12, lance 11, foi o lance 11 jogado, então você vê que é bem no início, né? No lance 11 ele comete uma falha, uma posição 9 contra 9 e já fica perdido e o Marcelo não deixa escapar, ele leva essa vantagem até o final e converte em vitória, beleza? Mais uma partida para vocês, espero que vocês gostem. Peço aí que se inscrevam no canal e deixem também o seu like. Um abraço.